Olá, bom dia. Hoje vamos falar de prostatite crónica. O meu nome é José Pereira da Silva, sou diretor clínico da Clínica do Poder, especialista em urologia há mais de 30 anos, com mais de 20 anos de experiência no tratamento da prostatite crónica com os métodos mais avançados e eficazes atualmente disponíveis e milhares de casos bem-sucedidos. Infelizmente, não todos. Sei muito bem do que falo. O não tratamento eficaz da prostatite crónica pode levar a que doentes com sintomatologia prostática de prostatismo, como se designa frequentemente, tenham o azar de lhes ser proposto tratamento cirúrgico e que, se aceite, é frequentemente mal sucedido e com efeitos iatrogénicos que alguns consideram menores. Mas não são. Nomeadamente, continuarem com uma parte significativa dos sintomas e, por vezes, piorarem o quadro, com impotência e não ejaculação para o exterior, como é normal e desejado. Em qualquer caso, é imperativo curar, ou pelo menos mitigar, a prostatite diagnosticada para ser possível restabelecer a normalidade, pelo menos funcional, e, eventualmente, reverter processos concomitantes, sem o que todo outro tipo de intervenção fracassa e gera um processo de cansaço face a diferentes formas de abordar o tema e não torna possível sair do quadro clínico com o resultado positivo, desejado e possível. É oportuno recordar aos interessados que as inflamações da próstata, das vesículas seminais e dos folículos seminais, prostatite, vesiculite e coliculite, que muitas vezes evoluem para a forma crónica, são as doenças urogenitais mais frequentes nos homens. O quadro clínico de prostatite caracteriza-se, em primeiro lugar, por alterações no desempenho sexual, particularmente disfunção erétil, ejaculação precoce ou ejaculação retardada, não ejaculação, não orgasmo ou anorgasmia, alterações da fertilidade e síndromes da dor pélvica associados ao orgasmo ou mesmo independentemente do orgasmo e do próprio ato sexual. Disúria, poliaquiúria diurna e noturna e transtornos psiconeurológicos de difícil tratamento que afetam as relações sexuais e sociais entre os parceiros. A prostatite é, assim, além de um problema médico, um problema social. Na era pré-antibiótica, as prostatites agudas foram as mais frequentes, ao passo que agora 98% dos casos são formas latentes de prostatite crónica. Um dos fatores que contribuíram para esta situação é a diminuição do potencial imunológico da população, resultado da situação ambiental pouco favorável, abuso de tabaco e álcool entre os homens e aumento das infecções de transmissão sexual. A prostatite passou a ser considerada como entidade nosológica independente há mais de 100 anos. O processo inflamatório crónico nos órgãos sexuais masculinos tem, via de regra, um caráter difuso, mas o foco patológico principal encontra-se num só órgão, a próstata. A próstata, que funciona normalmente, possui 3 barreiras de proteção. Uma, estrutura morfológica e funcional resistente. Contribuem para a quebra desta barreira o estado psicoemocional negativo,
astenia ou depressão pronunciadas. E alterações orgânicas nos órgãos genitais, traumatismos, intoxicações, alterações de perfusão, etc. Segunda, tônus fisiológico suficiente e vascularização adequada dos órgãos genitais internos. Esta barreira é afetada de várias formas, especialmente por níveis baixos de testosterona. Terceira, barreira anti-infecciosa. Esta barreira é ultrapassada no caso de enfraquecimento das relações imunobiológicas locais. Se estiver a gostar do que gosta, clique lá no gosto, faz favor. A função androgénica tem grande importância dentre os mecanismos de defesa fisiológica. O nível óptimo de testosterona permite manter o tónus dos órgãos genitais, a secreção ativa na próstata e produzir um número suficiente de componentes bactericidas da secreção. Os portadores de prostatite sofrem de desequilíbrio androgénio-estrogénio. A secreção da próstata no homem saudável é produzida constantemente, secreção mesmo em repouso. Durante a micção e defecação, a próstata livra-se da secreção quase completamente. Entre os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da prostatite e outras doenças dos órgãos sexuais masculinos são a congestão venosa e a atonia muscular nos órgãos da pelve menor, que podem ser causados por interrupção ou prolongamento do ato sexual, excessos sexuais, prisão de ventre crónico. Entre os fatores provocadores podem ser considerados traumatismos e contaminação ascendente a partir da flora genital. São os seguintes os fatores patogénicos e predisponíveis hereditários para o desenvolvimento de patologias prostáticas. Particularidades anatomofisiológicas da próstata. A ausência hereditária de esfíncteres, são músculos que envolvem e constringem os orifícios dos dutos eferentes, ou de lóbulos da próstata, que se abrem na parede posterior da uretra, contribuindo para a infecção. Insuficiência de irrigação sanguínea da próstata, responsável pelo desenvolvimento de hipóxia, isto é, falta de oxigênio nos tecidos. Durante o tratamento, dificulta a chegada dos medicamentos antibacterianos e antivirais a toda a extensão do órgão lesado, neste caso estamos a falar da próstata. Anastomoses abundantes entre as veias da próstata e o sistema venoso, que contribuem para o desenvolvimento de congestões pélvicas, o que produz o seu efeito negativo não só sobre o processo inflamatório, mas também sobre a função da cópula, a função reprodutiva, tal como a insuficiência de irrigação arterial. A proximidade anatómica das glândulas sexuais anexas, próstata, vesículas seminais e colículo seminal, o que facilita a autoinfecção. Enfraquecimento das reações imunológicas gerais e locais. A secreção da próstata possui capacidades bactericidas. O enfraquecimento ou a perda destas capacidades bactericidas podem ser causados pela insuficiência androgénica, níveis insuficientes de testosterona. As perturbações de irrigação pélvica, irrigação sanguínea pélvica, contribuem para o desenvolvimento do processo inflamatório na próstata, tendo em consideração a localização de importantes gânglios parasimpáticos e de uma rede abundante de receptores simpáticos na próstata e na região pélvica. Os transtornos no sistema nervoso autónomo podem ser causa de transtornos primários etiológicos e não consequência das alterações orgânicas da próstata,
que neste caso seriam transtornos secundários patogénicos. Após a eliminação da inflamação na próstata, os transtornos do sistema nervoso autónomo igualmente desaparecem. Tanto a ejaculação precoce, como a ejaculação retardada e a não ejaculação associada ou não à anorgasmia. São manifestações dos referidos transtornos do sistema nervoso autónomo. No caso de intoxicações, tabagismo, alcoolismo e outros, traumatismos, efeitos de radiação ionizante, perturbações autónomo-nervosas, vasculares e imunitárias, devido aos seus efeitos secundários duradouros exercidos sobre a próstata, ocorrem alterações tróficas, alterações da inervação autónoma e da reatividade imunitária da próstata. A proliferação do processo patológico depende da duração da doença e da via da infecção. Repito, a proliferação do processo patológico depende da duração da doença e da via de infecção. No caso da infecção por via hematogénica ou linfogénica, a inflamação, na maior parte dos casos, é aguda e localizada. A infecção por via uretrogénica e canalicular, via de regra, leva ao envolvimento de uma série de órgãos no processo. Enquanto a inflamação se manifesta de uma forma menos aguda, crónica, portanto. O êxito do tratamento depende em grande medida da eliminação atempada destes fatores. No caso de prostatite latente, os focos de inflamação localizam-se normalmente próximo da uretra. A próstata não apresenta alterações macroscópicas, mas a sua secreção pode conter elementos inflamatórios. No caso de cálculos prostáticos, existe uma incrustação salina com infiltrações simples ou múltiplas, cicatrizes e cavidades purulentas fechadas. A prostatite crónica, não específica, caracteriza-se, além da secreção de exudado inflamatório, pela descamação intensa de elementos celulares glandulares e de transição. Um tratamento atempado de uretrite e coliculite é a condição-chave de tratamento com êxito e prevenção de prostatite. A sintomatologia subjetiva e objetiva de prostatites caracteriza-se por grande variabilidade e polimorfismo. No entanto, é possível distinguir uma coisa em comum nas manifestações clínicas de prostatite. Em múltiplas formas de prostatite aparecem dores e sensações desagradáveis na região do ânus, do períneo e da região pélvico-lombar, acompanhadas por alterações vegetativas da função da cópula e reprodutivas. Proponho a criação de um Serviço Nacional de Medicina Laser transversal às especialidades e às valências. No respeitante à prostatite crónica, que é o tema que temos vindo a falar, temos a destacar sintomas gerais: calafrios, febre, fraqueza geral, cansaço fácil, perturbações do sono, nervosismo, obsessões. Sintomatologia local: prostatalgia, isto é, dores na próstata, alteração da forma, tamanho e consistência da próstata, reação leucocitária elevada da secreção prostática, dores extragenitais, simpatalgia pélvica, peso na parte baixa do abdômen, prurido, isto é, comichão, na uretra, períneo, ânus, parestesias nos órgãos genitais, sensação de cócegas ou pele de galinha na uretra, resfriamento dos órgãos genitais, excreções patológicas da uretra, vontade de urinar mais frequente,
fluxo intermitente da urina, alterações no colículo seminal, na uretra posterior e nas vesículas seminais, patologia do reto, sintomatologia funcional, aumento de ereções espontâneas a par de ereções normais, intensificação de ereções normais, enfraquecimento de ereções normais, ejaculação precoce, ejaculação retardada, orgasmo menos intenso ou ausente, orgasmo doloroso, enfraquecimento da vontade sexual, alteração do volume de ejaculado, alteração da qualidade do esperma, esterilidade ou infertilidade primária e ou secundária. Fatores etiológicos, causas, portanto, infecção, alterações hormonais, perturbações imunológicas e neurológicas. São avaliados individualmente estes fatores, que têm um valor decisivo no tratamento do doente durante a elaboração do plano de tratamento e prevenção. Em primeiro lugar, são eliminados os fatores predisponentes. O tratamento patogénico, que deve ser acompanhado por tratamento anti-infeccioso, tem 5 objetivos: imunoterapia geral e local, normalização da perfusão da próstata, recuperação do refluxo da secreção da próstata e vesículas seminais, glândulas de Litre e Cowper, graças ao aumento do tono dos músculos pélvicos e perineais e das fibras musculares da próstata. Recuperação de elementos morfológicos estruturais nos tecidos que tenham alterações patogénicas. Normalização de todo o leque das funções dos órgãos lesados. Estes objetivos são alcançados com êxito através de uma terapia integrada que inclui tratamento com aplicação externa de raios laser de baixa intensidade, aplicação externa ou intrauretral de raios laser. Os métodos não medicamentosos muitas vezes não só representam uma alternativa aos métodos medicamentosos, como possuem grandes vantagens como métodos de regulação funcional. Simultaneamente, foi demonstrada a eficácia da combinação de vários métodos fisioterapêuticos com a terapia com antibióticos. Um enfraquecimento da função desintoxicadora do fígado provoca alterações no metabolismo da testosterona. Sendo assim, a irradiação do fígado é um dos elementos mais importantes da laser terapia no tratamento das prostatites. Graças ao efeito multinível e multicomponente da radiação laser de baixa intensidade, capaz de normalizar o metabolismo e a circulação sanguínea, a utilização do laser no tratamento de doenças do foro urológico faz aumentar a eficácia das restantes terapêuticas. A melhoria considerável dos fluxos linfático e sanguíneo na área irradiada contribui para um fornecimento de antibióticos mais eficaz até à próstata, o que permite diminuir as doses de medicamentos administrados. O efeito benéfico da laser terapia e da magnetolaser terapia nos pacientes com as referidas formas de prostatite e suas complicações tem sido observado já no final do primeiro ciclo ou série de sessões. Massagem prostática. Como se sabe, a massagem da próstata melhora a circulação sanguínea, diminui a congestão venosa e contribui não só para o fluxo de sangue arterial à próstata, melhorando assim mesmo as suas características tróficas, mas também para a eliminação da congestão da secreção e para o esvaziamento dos ácidos
desobstruindo os fluxos congestionados e facilitando a chegada dos antibióticos. A massagem é largamente e com sucesso utilizada para permitir o defluxo dos produtos patológicos que a secreção dos ácidos dilatados contém nos doentes com prostatite congestiva crónica ou qualquer tipo de prostatite crónica. A massagem da próstata pode ser realizada não só para tratar ou prevenir a prostatite crónica, como também para aumentar a potência masculina e para tratar a infertilidade nos homens. Como foi possível constatar na explicação até agora feita, a sintomatologia subjetiva e objetiva das prostatites caracteriza-se por grande variabilidade e polimorfismo. Percebe-se assim que muitas das manifestações locais, gerais e funcionais da prostatite crónica podem ser e por vezes são interpretadas como se fossem elas próprias entidades patológicas e nosológicas autónomas. Isto é, confundir o sintoma com doença. Levando a designações várias e a estudos baseados em sintomas, como se este ou aquele sintoma objetivo ou subjetivo fossem a patologia, confundindo a coincidência de sintomas gerais com relações de causa e efeito múltiplas. Portanto, uma confusão acabada e aparentemente promovida. A iatrogenia frequente resulta do facto de alguns médicos envolvidos na tentativa de tratar a prostatite crónica ou tratar sintomas da mesma, nomeadamente urologistas, o fazerem de forma insuficiente e, por vezes, numa perspectiva de mitigação dos sintomas, resultando, nos casos, no prolongamento e agravamento da doença e, noutros, na mitigação de sintomas urinários, causando simultaneamente o agravamento de sintomas de foro sexual. Mas a origem e causa mais comum e comum à própria iatrogenia é a prostatite crónica. A aplicação externa de raios laser e a massagem prostática são componentes essenciais e indispensáveis no tratamento da prostatite, embora não constituam a totalidade do tratamento. Podemos assim afirmar, com toda a confiança, que o tratamento com aplicação externa de raios laser, associada à massagem prostática e associada ainda a tratamento antibiótico, a tratamento imunoestimulador, otimização do estilo de vida, constituem os instrumentos estratégicos para a cura, mitigação e prevenção das prostatites e dos seus sintomas. A abordagem privilegiada contempla vários aspectos que deverão ser levados a cabo o mais possível de forma convergente, estrita e simultânea, que se passam a enunciar. Evitar fatores de risco e de agravamento, bem como de contenção dos efeitos benéficos do tratamento, excluindo-os da vida até os problemas estarem resolvidos. Todos aqueles que dependam da vontade do paciente, nomeadamente, não ingerir álcool em qualquer circunstância e quantidade, não consumir tabaco em qualquer quantidade, não ingerir alimentos picantes, não ingerir café e ter relações sexuais sempre protegido com preservativo. Atuar sobre a próstata, direta e indiretamente, promovendo não só a cura da infecção, como o desaparecimento do processo inflamatório. Objetivo válido e muito importante por si mesmo. A massagem prostática, que tem como efeito a ativação da estrutura muscular da próstata, a expressão de zonas de acumulação de sêmen e bactérias, líquido purulento misturado ou não com sangue,
para tornar mais rápido o processo de esvaziamento desses fluidos nefastos pela desobstrução de canais ejaculatórios, beneficiando da diminuição da espessura das suas paredes, pela ação anti-inflamatória do laser e aumentando a circulação e drenagem de fluidos. Explica-se de forma necessariamente limitada como é possível aceder com o laser aos órgãos e tecidos que queremos reabilitar, que são toda a estrutura do pênis, próstata, órgãos reguladores da imunidade, o sistema imunitário, em particular timo, baço e intestino, para alcançar estes diferentes tecidos e órgãos, que pode, por sua vez, ter localização diversa no corpo, e tem, podemos fazer incidir o laser sobre cada um deles por duas vias, em alguns casos, e por uma só, no caso do intestino, aplicando o enfiamento direto do órgão beneficiário, aplicando sobre artérias principais, de forma a que os fotões do laser ligados à hemoglobina do sangue percorram a rede arterial até atingir os órgãos de interesse, funcionando assim os vasos sanguíneos como se fossem fibras ópticas. No caso do intestino, esta é a forma única de o beneficiar. Mensagem a reter. A prostatite crónica existe, é um assunto que se pode tornar muito complicado em si e complicar tragicamente a vida pessoal e social de qualquer homem. 2. É possível tratar a prostatite crónica e até curá-la, embora possa mostrar-se difícil ou até impossível. 3. Há que não desvalorizar e nem facilitar, mas sim, especialmente se os sintomas forem perturbadores, trabalhar o mais eficazmente possível no sentido da sua cura. 4. Exige disciplina, autodisciplina e os meios preventivos e terapêuticos mais atualizados, não se compadecendo da ignorância e nem da preguiça do primeiro interessado e nem do médico. 5. Se for o seu caso, defenda-se, isto é, ataque esse seu inimigo. E se lhe parecer bem, faça-o em equipe com quem tem experiência de décadas em combates desta natureza. A grande maioria deles com sucesso. Agradeço por ter-me ouvido e até ao próximo vídeo.